O novo Resident Evil vai finalmente honrar os jogos? Vem saber tudo sobre o filme do Resident Evil em 2026 aqui no Cala Aberta. Hello pessoas, Bia novamente aqui. Desta vez eu estou com o meu amigo Renan. Beleza? A gente vai falar sobre o filme do Resident Evil, mais um filme entre os vários que estão lançando agora. E será que vai ser bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente sabe, né? O Resident Evil, ele tá de volta aí nos cinemas com um filme totalmente novo em 2026, né? E dessa vez não é só mais um remake, né? O longa, ele promete uma história inédita aí do universo dos jogos e um elenco novo e muita coisa pra discutir aí entre os fãs. E aí fica a pergunta se vai agradar, se vai honrar aí quem ama essa saga de horror da Capcom. O que sabemos é data de lançamento nos Estados Unidos tá entre 18 de setembro, né, de 2026, e no Brasil tá realmente aí pro mesmo dia, um dia antes, que é entre dia 17 e 19 aí de setembro de 2026. E essa data coloca o filme aí no calendário de os grandes lançamentos de terror e de videogame aí do cinema de 2026, né? Ao lado de outros títulos aguardados aí que a gente sabe que é o Mortal Kombat e o Street Fighter aí que também teremos esse ano. Esse segundo semestre agora do ano tem bastante filmes bons que vão sair, né? Tem do Homem-Aranha que a gente já fez no vídeo aqui, agora o Resident Evil, Street Fighter, tem os Vingadores no final do ano, então agora no finalzinho do ano vai ter vários filmes aí que pode ser que o pessoal queira ir no cinema pra ver. Vocês já sabem que justamente Resident Evil acho que a franquia, uma das franquias mais amadas aí da Capcom, e eles colocam altas expectativas aí na produção. Sim. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a história de que vai se passar aí o filme. Ao contrário do que muitos esperavam, o filme não vai adaptar diretamente nenhum dos jogos clássicos da franquia. Ele terá uma história original, porém ambientada no universo de Resident Evil. O diretor, né, o Zack Cregger, que é conhecido por The Barbarian e A Hora do Mal, ele explicou que não será completamente fiel aos jogos, no sentido de seguir uma história já vista. Então ele não vai pegar uma história que já passou nos jogos como Resident Evil 2 ou 4 e seguir ela à risca. A ideia é capturar a vibe e a experiência dos jogos. Aquele terror de sobrevivência, um clima claustrofóbico, o bioterror, né, aquele munição baixa, você ficar preocupado o que vai ter na sala seguinte. Eles querem capturar essa dinâmica do jogo, essa essência, e passar pro filme, né, mas com os personagens dessa nova narrativa. Em entrevistas, a atriz Kali Reis comentou que a trama é uma história de origem incrível e muito imaginativa, apontando que os fãs poderão se surpreender com a jornada apresentada. E o resumo da história, que foi vazado até agora, né? A gente não tem nada confirmado, porque o trailer também não quis revelar muita coisa e ninguém passou assim a muitas informações pra gente. Mas é um protagonista que precisa atravessar uma cidade infestada de criaturas mutantes para entregar um pacote misterioso. Um clássico clima tenso, né? É assustador de você entrar num local que é totalmente inóspito e perigoso. E é isso, né? O Resident Evil é isso. Você tá ali cercado de criaturas que você não sabe qual o próximo passo delas, você não sabe pra onde ir, você tem pouca munição. Essa é o principal ali que eles querem passar pra gente. Eles escreveram realmente exatamente com um pacote misterioso de criaturas mutantes de conspiração corporativa. E diferente das adaptações aí anteriores, esse vai explorar realmente um novo universo. E eles até colocaram um termo como uma carta de amor ao jogo, né? Então não é realmente uma coisa direcionada a um jogo específico. Sim, né? Comparado também com as outras adaptações de filmes que eu particularmente não gostei muito, porque eles criam algumas coisas que não tem muito sentido com o jogo. Esse aparentemente também não será nada focado na história que o jogo já conta, mas aparentemente mostra que vai ter uma vibe um pouco mais parecida comparado às antigas adaptações.
porque uma das adaptações que a gente tem é a de 2021, né, que é do Resident Evil, aí bem-vindo a Raccoon City, e que mostra aí realmente aí o lado da indústria Raccoon City, que se transformou naquele surto, né, do T-Vírus. Então, é uma proposta diferente. Eu lembro que muita gente não gostou desse filme de 2021, justamente por essa questão de não ser fiel ao início aí do jogo, né, uma adaptação fiel, que é realmente um inicinho. Eu realmente, os jogos, eu gosto muito mais do que os filmes. Todos os filmes eu achei muito fraco comparado ao que a gente comparado ao que a gente conhece dos jogos. Eu sei que é muito difícil deles querem adaptar uma história real, exatamente, né, igual o que tá no jogo. Então eles sempre buscam fazer histórias diferentes usando o universo, só que muitas vezes eles mudam muitas coisas que não é legal. Pode ser que esse, com essa ideia de fazer algo totalmente desconexo do enredo principal, pode ser que funcione, porque os outros, apesar de serem coisas adaptadas, eles tentavam puxar coisas da história principal, e aí isso bagunçava, deixava muito estranho. Esse aí, como não aparenta, pelo menos, estar focando em nada do enredo principal dos jogos, pode ser que funcione, seja algo à parte. Então, vamos esperar pra ver. Não é uma coisa que você já... eu acho que é muito interessante, eles já falaram assim, não espera isso. Porque eu acho que quando, principalmente pra quem é fã de franquia de jogo, a primeira coisa que a gente vai esperando é que o filme seja fiel ao jogo. Isso. E quando ele já fala, não vai ser adaptado, vai ser o mesmo universo só, mas não é sobre nenhum jogo, a gente já fica, tipo, um pouco mais tranquilo, porque, cara, a gente já ia reclamar falando, não é igual, não é isso. Então, eu acho que isso daí foi sabe as palavras aí do diretor. Eu não lembro se os outros que saíram, eles falaram que era uma adaptação ou não, mas esse foi o problema maior pra mim. Eles não mostravam que era a história principal, mas eles usavam elementos da história principal, então bagunçava muito. Você não sabia se eles estavam tentando criar uma história nova, tentando adaptar de uma maneira diferente, enfim, ficava bagunçado. Esse, como já estão falando que não vai ser relacionado à história principal, então pode ser que fique melhor do que as antigas adaptações. O elenco também já foi confirmado ali, personagens, né, importantes da história. Eu vou passar alguns aqui pra vocês. O Austin Abrams, ele vai ser o protagonista em destaque. O Paul Walter, que é um nome grande aí no cinema, já indicado a Globo de Ouro, ele também vai estar no filme. O Zack Cherry, em papel ainda não revelado, pelo menos até o dia que a gente fez esse roteiro aqui, ainda não foi revelado qual o personagem deles. E o John Wilson, o diretor, o Zach Cregger, ele coescreveu o roteiro ao lado de Shai Hatton, conhecido por trabalhar em franquias como John Wick e Bailarina. Uma pessoa que tem um conhecimento bom aí, né? Os filmes, John Wick é muito bom. Dá pra esperar uma boa adaptação de universo. O Zach Cregger, ele trabalhou em filmes aí, como a gente já falou, sobre principalmente o A Hora do Mal, que eu acho que é o que vai servir de base pra esse universo, né? Que é justamente Resident Evil. O que a gente espera é um clima mais sombrio e de terror. E A Hora do Mal é um filme bom. E A Hora do Mal é um filme bom. E o Zach Cregger, ele tem outros filmes de terror onde ele trabalhou aí, não como o diretor, mas por trás ali da questão de produção. Então ele é uma pessoa que sabe o que o universo de Resident Evil precisa. Sobre o elenco, eu achei muito interessante o elenco, porque é uma galera que muita gente olhou assim e falou, quem são vocês? Porque não são pessoas que têm muitos filmes mais conhecidos aí por um público geral. Pra gente, muita gente ficou assim, gente, quem é essa pessoa? Não conheço. E eu achei muito interessante, porque a gente não pegou artistas que são totalmente consagrados nos filmes que a gente conhece. Nomes renomados, né? Nomes renomados. E foi muito interessante, porque eu vi alguns papéis que eles fizeram, e alguns fizeram apenas pontas, pequenas participações, mas tem série como Euforia, tem um menino ali também que também participou do filme do A Hora do Mal, né? Muitos deles, os filmes são assim, eles são largados no deserto. Tem filmes onde tem uns dilemas muito bacanas que são trabalhados. Então acho que eles apostaram um elenco novo de artistas que não são totalmente consagrados aí na mídia, e eu acho que é muito legal, muito legal. O mais famoso que a gente viu aí foi o rapaz que ganhou o Globo de Ouro e concorreu, né, o Globo de Ouro. Sim. Só que os outros são questões ali em séries ou filmes que não são tão conhecidos, mas que muitos filmes ali são muito, muito, muito bons. E, cara, eu achei muito legal, muito legal. Acho que como ele quis fazer algo novo, acho que ele também quis
aproveitar e pegar atores que não são, assim, tão renomados, tão conhecidos, pra começar, quem sabe, criar algo do início, né? Do zero, realmente do zero. E eu acho legal isso também, eu acho interessante. Sobre essa parte aí da adaptação, dividiu muito a galera, né? Porque muita gente queria algo, assim, adaptado 100% do jogo. E sabemos que não vai ser. Então não vamos ver no filme personagens icônicos da campanha, como o Leon, como a Claire. Não vai ter personagens assim. Isso, para os fãs, é um pouquinho decepcionante, mas pode ser que isso traga também pessoas novas pra franquia. E a gente tem que dar uma chance também pra essas adaptações, né? Não sendo igual àquela série que saiu na Netflix, pra mim já ótimo. Tá perfeito. Porque aquela série é muito triste de ver. Aquilo ali é, assim, algo medonho. E posso ser muito sincera, pra mim me dá um alivio não saber que o meu Leon não vai estar aí, porque o Leon é um dos personagens que eu sou mais apaixonada nos jogos. E eu sempre... Se eles fazem algo errado com o personagem, né, acaba matando. Eu fico sempre pensando num ator que poderia fazer ele e não matasse um dos meus personagens favoritos, assim. E aí eu nunca acho um ator que é parecido o suficiente com ele, ou que seja assim, nossa, vai adaptar perfeitamente. E outra, pegar esses personagens ia matar o personagem e fizer qualquer coisa que o público sabe que ele não faria, já descredibiliza totalmente o filme e impede de, sei lá, ter uma continuação ou algo do tipo. E é exatamente isso, porque é uma coisa que a gente ama no jogo e aí no filme a gente vai odiar ele, sabe? Então deixa eu amando apenas ele no jogo. A gente mesmo. passou por isso com o primeiro filme que saiu do Avatar, do último Mestre do Ar, que fizeram várias coisas erradas ali e matou aquele filme, que era ruim mesmo, mas e enfim. a série da Netflix veio pra salvar, porque a série do Avatar é perfeita. Foi uma das coisas que salvou aí, mas eles conseguiram salvar justamente depois de ter dado a merda que deu, todo mundo ter reclamado. E quando primeiro filme. E quando lançou a série, uma das primeiras coisas que a galera já tava reclamando era sem assistir mesmo, por causa já do tava histórico. O histórico já não era bom, né? E eles souberam ambientar muito bem. Muito. Então, eu particularmente saber que é um ponto novo ali de narrativa dentro do mesmo universo me alivia um pouco mais, porque eu já sei que o que eu vou esperar realmente dizendo aqui particularmente, o que eu vou esperar é o clima que eu já conheço do Resident Evil. É o que o longa tá tentando resgatar. É um tom de horror, a sobrevivência clássica, algo que os fãs também sentiam um pouco de falta em algumas adaptações, porque as adaptações antigas, eles não focavam tanto nisso, tinha muita ação. Eu lembro dos primeiros filmes de Resident Evil, tinha a parte do zumbi, terror, lógico que tinha, mas era muita ação, coisa que não é o foco principal da franquia Resident Evil. Até alguns jogos perderam um pouco essa essência e agora voltaram à essência do sobrevivência, do terror, enfim. É isso que eles querem fazer, eles não querem substituir a lore do jogo, não querem nada, eles querem apenas tentar trazer esse tom de sobrevivência e terror pro longa de uma maneira boa. Exato. E eu espero que eles consigam realmente fazer isso, transmitir o que eles estão colocando aí, estão prometendo pra gente como esse pacote misterioso. E é torcer. Por isso que tem essa divisão tão grande. Tem muitos fãs que estão céticos, achando que esse filme vai ser um jogado aí, uma coisa qualquer, só pra aproveitar que saiu o jogo, que o Resident Evil voltou a estar em alta. Outros estão animados, com a abordagem de um terror mais roots, né? Inspirada no jogo, sem mudar a história. Enfim, a gente sabe que quando se trata de uma franquia grande, a polarização é sempre assim. Ou a pessoa fica extremamente animada pro filme, ou já tá extremamente decepcionada sem nem ver. Já acha que não vai ser bom. Tem os dois lados aí. O trailer me agradou. Não vou falar que não me agradou, não. Eu fiquei interessante. Curiosa. Então, eu achei interessante. Eu acredito que se eles souberem levar realmente com o tom de Resident Evil, vai ser legal. Eu vou assistir no cinema, porque terror eu gosto muito de assistir no cinema. Eu não sou muito de terror, mas eu vou assistir porque tem Resident Evil no nome. Resident Evil chama mais atenção ainda, né? Então é isso. O resumo é que o público nerd tá curioso em relação a esse negócio do pacote, de personagens totalmente novos, tentando trazer só a essência. Vamos ver, né? Tem gente com o pé atrás, tem gente com os dois pés atrás, mas vamos aguardar. E é isso que nós queremos, ver o Resident Evil em tudo o que for possível, mas de uma maneira boa. Fiel e bem feito. Vocês vão assistir no cinema, ou vocês vão aguardar sair nos streams, ou vocês não vão assistir nem no stream nem nada, porque vocês não querem se decepcionar. Já comenta aí embaixo, fala qual que é o jogo favorito do Resident Evil pra vocês, e se tem filme que vocês gostam, qual que é o favorito de vocês, né? Dos filmes eu não consigo opinar, agora dos jogos tem vários que eu gosto. Nossa, 4 anos meus favoritos. O que eu consigo opinar também
também é que eu odeio a série. Isso é. A série eu também odeio, gente. É isso. Coloca aí, vocês amam Resident Evil, a série? Ou vocês odeiam também aqui? Se você ama a série, eu não confio em você. Mas enfim, vamos aguardar esperar. o filme. Isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já comenta, deixa o like, compartilha com os amigos que gostam da franquia Resident Evil. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Falou! Hello.